O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs, por um instante. Guardar o lindo coral da Imaculada, se acomodar também, né? Gente de tudo quanto é tamanho, né? A oração de coleta da missa desse fim de semana chama-nos a atenção de uma maneira muito profunda, irmão e irmã. A oração de coleta é aquela primeira que o padre te convoca quando fala oremos. Nela há uma afirmativa muito séria, que tem que gerar uma responsabilidade em nós muito grande. Ali, nós estamos pedindo a Deus que em nós aumente ainda mais a consciência da adoção filial, que a obra redentora de Cristo nos rendeu. Somos filhos pela redenção de Cristo. E aí, depois a oração é completada dizendo: pela consciência da adoção filial, que nós possamos um dia gozar da eternidade. O que isso quer dizer, padre? Por que isso é tão profundo assim? O que está querendo dizer isso? Está querendo dizer que o que vai contar para que eu vá para o céu, se é que você quer ir para o céu, é como você deu conta de ser filho de Deus. Não foi, em primeiro lugar, como você deu conta de ser pai, mãe, advogado, médico, padre, freira. Não é isso. Mas como você foi filho, sendo pai, sendo mãe, sendo enfermeira, sendo advogado, sendo engenheiro, sendo padre, sendo freira, sendo catequista, sendo padrinho, madrinha. Como você foi filho de Deus, sendo pai, sendo mãe, sendo que você é professor.
É muito profundo isso, porque a gente joga a responsabilidade para a profissão, para a vocação específica, e esquece que vocação, profissão, decisão dos estudos, intelectual, se eu vou casar, se eu não vou, a escolha que eu vou, a esposa que eu vou escolher, o marido que eu vou escolher, a quantidade de filhos que eu vou ter, que isso basta. E esquece que Deus está olhando para como eu serei filho antes de ser isso tudo. Amém? Mas não era isso ainda que eu queria falar. Só me chamou a atenção a oração de coleta. Porque acaba se ligando, né? Olha, hoje Paulo está lamentando tanto na segunda leitura. Será por quê, né? Paulo está escrevendo aos habitantes de Roma uma lamúria dele. Ele está dizendo, nossa, que tristeza que eu tenho no meu coração de olhar para os meus irmãos israelitas, judeus, porque Paulo, você sabe que é judeu também. Mas que tristeza olhar para esse povo que tem o meu sangue também, mas que antes de ter o meu sangue, tem o sangue de Jesus. Tem nas veias o mesmo sangue judeu de Jesus. Tem a mesma carne que a carne de Jesus, porque Jesus é judeu. Que tristeza ver esses meus irmãos judeus, a quem Deus entregou em primeiro plano os profetas. Foram os primeiros a ter contato com os profetas eram judeus. Que tristeza ver esses meus irmãos que tiveram as tábuas da lei na mão, em primeira mão, né? Todos os spoilers de salvação que poderiam ser dados à humanidade foram dados aos judeus em primeiro lugar, mas que tristeza hoje ver os meus irmãos dando as costas para Jesus. Que tristeza. Quiçá Deus, que ninguém nunca fique triste, porque nenhum de nós pode dar as costas para Jesus. Que essa tristeza a gente não provoque na vida das pessoas, porque antes de entristecer as pessoas, atrapalhando com o nosso contra-testemunho, que elas tenham a experiência com Deus, é porque nós já não tivemos. Nós já abandonamos. E é isso que a gente não pode fazer. Por que o padre está te dizendo isso? O abandono de Deus pode provocar diversas situações na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Uma dessas coisas é o barulho que uma alma vazia tem. Uma coisa oca é mais barulhenta que uma coisa cheia. Ao mesmo tempo, a coisa que está cheia precisa entender se o conteúdo dela vale a pena. Está vendo? Se o conteúdo dela está valendo a pena preenchê-la. E aí, meu irmão, minha irmã, é por isso que tem muita gente covarde nos dias de hoje, que não quer saber de Deus, que não quer saber de igreja, fica com aquele papo torto de que basta acreditar e rezar em casa, para não se comprometer em vasculhar dentro do seu coração e da sua alma, se o conteúdo que está faltando para te deixar oco não seria Deus, ou se o conteúdo que está te enchendo não é qualquer outra coisa menos Deus, porque existem os dois lados. Pode ser uma alma cheia, menos de Deus, e pode ser uma alma vazia, não tem nada. Ambas vivem o drama de uma confusão tão grande, tão grande, tão grande, que o barulho que elas vivem no interior delas, elas querem provocar fora delas. E não associe barulho a volume de voz somente, porque existem barulhos que são silenciosos. A dúvida é um barulho silencioso. O medo é um barulho silencioso. Está tendo barulho, mas o próprio medo te provoca o calar. E é isso que aconteceu hoje no Evangelho. Medo, confusão,
perturbação. Agora vamos tentar entender o que aqueles homens estavam vivendo naquele momento da vida, né? Será que estavam totalmente ocos? Ou será que estavam cheios de coisas que não eram coisas que valiam a pena? Eu opto pela segunda opção. Porque eram homens que já estavam seguindo a Jesus, mas provavelmente estavam se enchendo de uma ideia de Jesus que não era verdadeira. Eles estavam esperando talvez um Jesus de outra maneira, um Jesus inventado por eles, um Jesus fantástico, um Jesus que não os largaria na barca e sairia para rezar, por exemplo. Um Jesus que não teria gestos simples como esse que o Senhor teve no evangelho desse fim de semana, quando disse para eles: olha, agora pega o barquinho, já demos de comer para todo mundo, foi o evangelho de semana passada, né? Você que foi à missa sabe disso. Estamos continuando o mesmo cenário, só que aqui todo mundo já comeu. Lembra que os discípulos queriam mandar todo mundo embora. Os mesmos hoje duvidam de Jesus. Olha só, você ainda tem chance, eu também, né? Queria mandar todo mundo com fome para casa. Hoje duvidaram, colocaram Jesus contra a parede, dizendo para ele: Senhor, se é tu mesmo, anda sobre essa água, manda que eu vá até o Senhor. Jesus fez. Ele que não aproveitou, o pobre do Pedro. Se deu mal, né? Ainda tem chance. Mas o cenário é o mesmo. E aí o Senhor, numa simplicidade grande, como a gente fala com os nossos filhos: vai indo na frente que mamãe já chega lá. Vai indo na frente preparando o café que a mamãe já chega. Ou fala para o marido, né? Nem sempre ele faz. Vai na frente, amor, vida. Já coloca a toalha na mesa, pelo menos. E a mulher chega e a toalha não está. Enfim, Jesus com essa simplicidade faz a mesma coisa. Fala assim: irmãos, pega o barco, atravessa para o outro lado, que eu já estou indo. Eu preciso sair um pouco para respirar com o Pai, porque oração é respirar com Deus. O ar que a humanidade, o ar que está faltando para a humanidade respirar hoje, além do oxigênio para o corpo, é Deus para a alma. As almas estão sem respirar, porque estão respirando qualquer outra coisa, menos Deus. E Jesus fala, Jesus hoje não diz: olha, a solução para a tua vida sou eu resolvo, embora a gente saiba que Ele resolva. Embora a gente saiba que Ele é a pessoa da solução. Na verdade, Ele é a solução. Nós sabemos disso, mas o Senhor não se vale dessa verdade hoje no Evangelho. Só diz para eles: só existe uma forma das ondas revoltosas da sua vida vazia ou da sua vida cheia de coisa que não presta se acalmarem e devolverem a sua vida para o lugar dela, porque uma pessoa que não está com a sua vida no seu devido lugar é uma pessoa escandalosa. Não só de gritar, mas é uma pessoa que está escandalosamente confusa, perturbada, perdida, não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe o que decidir, como pai, como mãe, como filho, seja o que for. Não consegue, porque a vida não está no seu devido lugar. E uma vida que foi criada por Deus, quando está sem o seu Criador, ela perde o rumo, perde a matriz, perde o original, fica vivendo de rascunho, fica vivendo de invenções, fica vivendo de ideologias, de conceitos mirabolantes criados pela mente humana que é falha, pecadora, e aí perde o rumo, perde completamente o rumo. Hoje o medo, para nós, pode ser sinônimo de perdição mesmo, porque uma pessoa com a vida perdida é uma pessoa medrosa, é uma pessoa receosa, é uma pessoa insegura, e por isso ela precisa gritar com a voz e com o mau comportamento também.
E essa coisa toda só tem solução a hora que essa ou essas pessoas ou nós voltarmos o olhar para dentro de nós mesmos e percebermos aquilo que aconteceu com Elias na primeira leitura de hoje. Elias também estava buscando alguma coisa, e era Deus. Elias buscou Deus em um monte de coisas, no fogo, na tempestade, na ventania, no barulho. E enquanto Elias não parou o seu próprio barulho, Deus não conseguiu falar com ele. Não foi tanto o silêncio da brisa leve que Deus usou para falar. Deus só conseguiu falar porque Elias, antes da brisa leve tocá-lo no seu rosto, Elias decidiu parar com os barulhos dele e dizer: Senhor, a partir de agora, cansei de tornar a minha vida uma procura pelo barulho, inclusive do Senhor no barulho. A partir de agora eu vou parar para que o Senhor decida a maneira com a qual o Senhor tem que me dizer. Quando Elias cala-se, o Senhor fala. Nós estamos falando demais, nós estamos pensando demais, nós estamos fazendo demais, nós estamos projetando demais, mas nós não estamos calando o suficiente para Deus falar. E é isso que a liturgia desse 19º domingo comum quer nos pedir. Um silêncio, não que nos torne inativos, pacíficos, mas um silêncio que abasteça o nosso agir, antes de qualquer coisa. Peçamos à Virgem Maria essa graça para nós, junto da intercessão de São José, sobretudo para as nossas famílias, tão barulhentas, tão perturbadas, tão confusas, que já não encontram mais espaço para Deus a falar e agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,